Eu vou trazer aqui uma treta, na realidade, uma discussão entre o vice-presidente Hamilton Mourão e a deputada presidente do Partido dos Trabalhadores, Gleisi Hoffmann, porque segundo o vice-presidente e senador, inclusive eleito, numa entrevista a uma rádio gaúcha, disse que o PT vai promover um estupro orçamentário. Foi exatamente essa a palavra utilizada por Mourão, de 200 bilhões de reais, e que isso seria uma grande irresponsabilidade. Aí a presidente do PT foi lá no Twitter há pouco mais de 2 horas e respondeu que a declaração do vice-presidente é no mínimo desonesta. Nem bem acabamos de iniciar a transição, estamos negociando a pauta que interessa ao povo trabalhador. Onde ele estava durante a farra do orçamento secreto e uso perdulário e ilegal da máquina pública nas eleições, foi o que disse a presidente do PT, Piperno. É claro, a gente já falou muito sobre a história do orçamento secreto, que foi pauta do nosso início aqui hoje, né? O dinheiro ia a rodo aí irrigar, sabe-se lá quais propriedades e sabe-se lá a mando de quem, né? Até porque a gente nem sempre sabia disso. Vimos algumas boas reportagens aí de contratos que foram suspensos pelo TCU, inclusive, porque, segundo o TCU, algumas obras contratadas eram muito suspeitas, inclusive de algumas empreiteiras ligadas aí, a gente próximo aí a quem tinha o poder da caneta. Mas, enfim, isso o TCU e os órgãos de fiscalização que nos deem mais detalhes em breve. Agora, em relação à declaração do vice-presidente, é óbvio que está jogando para a torcida mais uma vez. O que está sendo negociado agora, o que o novo governo já está tentando, inclusive, antecipar, é exatamente a aprovação orçamentária para pagar os R$600 do auxílio emergencial. E sabe por quê? Porque pagaram até o que está orçado agora para 2022 é até 31 de dezembro, perfeito, mas embora o presidente Bolsonaro tenha prometido manter isso na campanha, na verdade, na peça orçamentária, esse valor não consta. Fala-se, aliás, em R$405. Então, é uma promessa de campanha do presidente Lula, ele quer cumprir essa promessa e, para isso, vai ter que negociar uma folga orçamentária, tirando, provavelmente, o auxílio emergencial do teto de gastos. É isso que está sendo negociado. Serrão, o que você achou desse desentendimento primeiro aí nessa transição? Não, pura treta. Essa treta agora faz parte, né, do próprio Hamilton Mourão já se preparando para dizer, ó, o pitbull do Senado vou ser eu. Isso já faz parte desse jogo político. Isso aí tá bem na cara. E a Gleisi, coitadinha, como ela é ruim politicamente. Já caiu na armadilha, né? Coitada, né? Ela quer ser a chefe da Casa Civil do próximo governo. Pô, presidente Lula, meu Deus do céu, toma cuidado, rapaz. Começou mal, termina mal. A Gleisi arruma confusão com muita gente. Ela não tem serenidade para tipo de negociação que é demandada pela Casa Civil. Então, se essa é a função para a Gleisi, não é bom não. Agora, se de repente o presidente Lula quiser criar aí o Ministério da Treta, vai ser muito bom, que a Gleisi vai cair muito bem nesse cargo. Constantino, eu quero te ouvir. A Gleisi era narizinho ou amante na planilha da Odebrecht? Eu não lembro. Óbvio que essa turma vai voltar a frequentar daqui a um tempo as páginas policiais, e não é preciso ser nenhum gênio, clarividente ou ter bola de cristal para isso. É só conhecer a índole e o modus operandi da turma. O que é o PT? Na visão de muita gente, é uma quadrilha disfarçada de partido político. O que o PT tem? Aliados? Não. Cúmplices. Aqueles que querem voltar junto com o ladrão à cena do crime. Na descrição do próprio Alckmin, que fique claro. Estou dando sempre aspas aqui a um ou a outro. E para isso precisa o quê? Dividir o butim, né? Pilhar a coisa pública e dividir. Só que é um grupo muito grande, porque teve que abrir as torneiras, as promessas de torneira para atrair esse apoio todo, costurando nos bastidores, ali com Renan Calheiros e companhia. Não tinha povo nessa equação. Tinha gente de veículo de comunicação, banqueiro, empresário, de cosmética e tudo mais, e os políticos chacais e hienas de sempre. Então,
O projeto petista, que é basicamente isso, né? É um projeto de um parasita, ele precisa se tornar cada vez maior. Só que o problema é combinar com o hospedeiro, que sente esse peso e já tem anúncios de empresários grandes falando: eu não invisto mais no Brasil, eu não quero. Então, isso é um problema, porque o socialismo dura até acabar o dinheiro dos outros, como diria a Margaret Thatcher. Então, de novo, Paulo, o que nós vamos acompanhar daqui para frente no Brasil é um conluio, quem está disposto a participar dessa pilhagem da coisa pública. E vai ter que abrir muita torneira. Já tem promessa para a área de cultura, eles chamam de cultura, né? Essas coisas. Então, já vai ter que abrir torneira para lá da Lei Rouanet de novo. Aí tem o status de ministério que quer a Secretaria de Igualdade Racial, tem que dar dinheiro para essa turma, né? Aí tem que dar dinheiro para a turma que fala em nome dos índios, mas quer manter o índio como mascote miserável para exploração sensacionalista. Então, são muitos grupos. O PT representa isso. É uma espécie de despachante de muitos grupos de interesse. E haja PIB, né? Ainda mais se começar a cair, né? Haja PIB para sustentar tanto parasita. Se é uma coisa que essa turma que está no governo hoje não entende, é de PIB. Porque eles vão deixar aí o crescimento médio de 1% ao ano. Inclusive, no primeiro ano de governo... No primeiro ano de governo não tinha pandemia. Para controlar o efeito externo, você comparou com o Chile? No primeiro ano de governo não tinha pandemia, né? Não comparou com nada. É de 2020. Teve só uma reforma, né? Teve o 2019 inteirinho, né? E não fez, não Mas você cresceu, não entendeu até hoje o que aconteceu naquele ano? Não, entendi, claro que vocês que parece que não entenderam, até porque não entenderam o que é governar. A qualidade do PIB. E tem uma coisa. O Estado deixar de ser uma locomotiva crescimento médio abaixo da média internacional. Se o PT quiser no primeiro ano de governo, ele faz o PIB crescer mais de 3%. O quê? Faz. O PT faz, se quiser. O problema é depois. Não, depois não. No oitavo ano entregou com 7,5%. Então, o depois vai ser melhor ainda. O Brasil ficou muito atrás dos emergentes. Até o Brasil foi acima da média mundial e agora está abaixo. Mundial? Não, estou falando de emergente. Quem abaixo, acima da média mundial, né? Não, emergente. Você coloca lá, você pega, por exemplo, o Paraguai. Se o Paraguai exportar meia dúzia de saca de soja, mais o PIB dele vai lá em cima. Ora, vamos fazer isso agora. Vamos comparar o Brasil com os emergentes. Vamos comparar o Brasil com o mundo. O Brasil vive no mundo. O Brasil está inserido no mundo. Você está comparando laranja com banana. Agora, Constantino, só vem coisa boa por aí. Tanto, segunda-feira, hein? Segunda-feira começa a geração de empregos, hein? 50 já vão ganhar um emprego segunda-feira na transição. Então, começou a geração de emprego. E começaram a discutir uma ideia maravilhosa que eu queria um comentário, uma análise abalizada do Rodrigo Constantino sobre ela. A moeda peso real para as relações com o Mercosul, hein? Que bacana. Essa é uma pergunta boa, Serrão. Vai ser lastreada no Banco Central argentino, né? Eu vou te responder com muita sinceridade. Isso até vai surpreender alguns. Antes, deixa eu só chamar a atenção aqui, né, que as narrativas pipérnicas, elas nunca levam em consideração o contexto. Né? Então, eu estou trazendo aqui o contexto e basta comparar com os nossos pares. Então, eu vou depois trazer o contexto também. O contexto é esse. O contexto é esse. Olha, você não quer olhar para a Argentina hoje, não sei por quê, que tem implicância. Não, eu adoro a Argentina, eu olho toda hora para lá, não tenho aí problema nenhum. Tem por ser inflação, é só olhar para o lado. Só olhar para o lado. Agora, e o que tem o Brasil com o lado? Essa é a falácia que vocês vendem. Pelo incrível é muito desonesta. Pareça, a questão da moeda única do Mercosul era o meu maior ponto de divergência com meu ex-chefe Paulo Guedes. Ele gostava dessa ideia, porque ele achava que na analogia do euro, o Brasil seria a Alemanha. E a Alemanha acabou se dando bem, até explodir Grécia e companhia, e a Alemanha ter que vir a socorro. Mas ele achava que fazia sentido para um país como o Brasil trazer a moeda única para amarrar a política econômica dos irresponsáveis menores que ficam inflacionando sempre a saída da guerra comercial, né? Porque não tem competitividade, vai lá e tenta desvalorizar a moeda. Então ele achava que era uma âncora. Eu sempre discordei dessa visão dele. Perde-se a independência da política econômica do país, né? E, pelo amor de Deus, não vamos nos associar a nada
que remeta à Argentina e Venezuela. Agora, essa pode ser uma boa saída para o negócio da picanha. Porque se você fechar um acordo bacana com a Argentina, né? Nossa moeda joga, fica junto, fica paridade, a gente vai poder comer picanha argentina, Constantino. O PT já disse que é uma metáfora, não vai chover picanha para todo mundo. Ah, não vai? Só as primeiras 2 sílabas. Poxa, eu estava acreditando nisso. Comer picanha, tomar cerveja. Quando o presidente Bolsonaro falou de todo mundo se transformar em jacaré com a vacina, picanha, eu não sei, mas eu acho que boa parte a sentido literário. Só mais uma coisa, mais uma informação. Eu falei dos parasitas que vão abrir torneiras, esqueci, claro, dos nossos queridos pares, né? A imprensa, a velha imprensa, está com muita sede em relação a isso. Muita sede. Você vai recuperar a saúde da turma. Tudo quebrado, vai ficar bacana agora. O que você gostaria de falar, Piperno? Não, se vai chover picanha, eu não sei. Eu acho até improvável, mas pelo menos a gente tem que parar com esse negócio de muita gente, milhões de pessoas, e buscar pedaços de osso na rua para ver se conseguia um tequinho de carne. Isso tem que parar. Mas 33 milhões de pessoas, né, com alguma insegurança alimentar, a gente tem que parar com isso. Nós vamos ver, não vai parar, e nós vamos ver o truque de novo, os milagres que acontecem. Agora vocês vão começar a falar só de quem realmente está faminto, e não de quem tem insegurança alimentar. Leia-se a pergunta: você tem medo que falte comida no futuro? Tenho. 76 milhões de pessoas na época do PT. Então vocês vão voltar a maquiar o resultado, né? Porque é o que vocês fazem, manipulam tudo, né? Não, a gente vai voltar a ter provavelmente ganho de renda, a gente vai ter redução da pobreza, como aliás aconteceu antes. Se não acontecer isso, eu vou dizer uma coisa para você. Eu vou ser muito crítico e eu vou falar, puxa vida, não foi como na primeira vez. Pela primeira vez aconteceu isso. Depende da China. A gente ficou então. É que você não sabe fazer análise. Mais do que. Então, a sua análise. A sua correlação com causalidade. Não, a sua análise é cínica. Você sabe por quê? Você não considera o que acontece com o fenômeno China hoje. A China hoje ignora o que aconteceu lá atrás, que os nossos termos de troca multiplicaram por 30, o que a gente exportava em relação ao que a gente importava em preço. Agora, veja, o Piperno não sabe o que é correlação e causalidade, então ele é aquele cara que olha o galo cantar e vê o sol nascer, ele fala, tá aí, o sol nasceu porque o galo cantou. Então ele está dizendo assim, o Brasil cresceu porque era o governo do PT e ignora a China, ignora tudo. Não, vocês que ignoram a China, essa é a falácia que vocês não contam. A China é o que mantém em pé hoje. E mais uma coisa, hein? Naquele tempo, já falei isso aqui outro dia, naquele tempo se exportando, realmente o Brasil ganhou muito dinheiro com as commodities agrícolas. Só que naquele tempo o Brasil não era tão superavitário na conta petróleo porque não tinha pré-sal. Hoje se vende petróleo a rodo. E olha, graças a isso a economia fica. Acho que a gestão melhorou na Petrobras, a gente concorda com isso. Não, né? E hoje tem o pré-sal. Antes não tinha, minério de ferro naquela época. E vocês usufruíram do pré-sal, naquele tempo não tinha.